Graças a Deus. Amém. Aleluia. Maravilhas. Abençoados. Bom é estar na presença do Altíssimo, né? Aleluia. Meu Deus. Me lembro que há algum tempo atrás, em algum lugar desse período de tempo aqui, nós temos já há um ano, estamos há um ano o MGA, ou seja, 1 ano e 6 meses mais ou menos, já estamos caminhando aí para 2 anos de MGA em Manaus. E nessa caminhada pelo MGA aqui em Manaus, me alegro muito no Senhor, porque de fato e de verdade nós estamos reunidos um pouco, ou seja, reunido um pouco, salvo pela graça e liberto pelo Senhor. Aleluia. Em outro lugar, em um ano, quem sabe, já teria aí feito algumas obras de, vamos dizer assim, expelir os demônios, né? E aqui, 1 ano, quase 2 anos já, e o povo santo, abençoado, o povo liberto, glória a Deus, salvo pela graça de Deus. Aleluia. Glória a Deus, sem rudimentos, sem obras, só adorando o nome do Senhor. Papai, isso me alegra muito, porque eu vejo que, de fato e de verdade, o Senhor já fez o único sacrifício. Glória a Deus. E nós vivemos por fé. Nós cremos neste sacrifício verdadeiro do Senhor Jesus. Nós cremos que já somos justificados, somos salvos pela graça. É por isso, então, que aqui no MGA não vê ninguém se importando, não vê ninguém caindo, rolando no chão, não vê ninguém falando com voz grossa, nem voz fina, nem os gritos, né, nem rosnando, nem esturrando, porque aqui nós servimos um Deus poderoso, um Deus verdadeiro, que nos libertou por meio da sua palavra. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é água que lava a alma. Louvado seja o nome do Senhor. É a palavra que nos liberta das fortalezas. Só o Senhor é Deus Deus. É poderoso. Glória a Deus por esse entendimento que o Senhor nos adicionou na mente. Glória a Deus. Abençoados, eu falei que hoje nós íamos ter aqui uma ministração e como entender, né, a palavra de Deus, o apostolado de Paulo. Então, nós aqui em Graça, nós ensinamos o apostolado, nós ensinamos a graça de Deus para que nós venhamos reinar em vida. Aleluia. Cristo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E como entendemos o Evangelho da graça de Deus? O Evangelho da graça de Deus só se entende com a mente iluminada. Amém. Por Deus. Para se entender a palavra de Deus, o apostolado, a graça, tem que ter olhos iluminados, tem que ter uma mente iluminada e observar muito bem as Escrituras, para que não se confunda e passe a viver fazendo coisas que não convêm. Amém? Então, em graça, sabemos que não fazemos mais nenhuma obra, porque o Senhor já fez o que tinha que ser feito. Aleluia. Amém? E nós vamos, nesta noite, abrir a nossa Bíblia em Tiago. Tiago, no capítulo 2, no versículo 20. Glória a Deus. Nós damos um estudo da palavra de Deus e mostramos como está escrito na graça. Amém. Até porque nós servimos a Deus em graça. E nós temos a salvação porque o Senhor já nos salvou. Não fizemos nada para ser salvo. Deus quis e salvou, né, o seu povo. Então nós vamos fazer aqui
esse estudo, não vou ser extenso, vai ser um estudo bem claro, não vai ficar nada que alguém possa ficar com dúvida. Tudo muito claro, como está escrito, então nós vamos entender perfeitamente, ative aí a mente de Cristo, ative os olhos iluminados de Deus, a mente iluminada de Deus na tua vida, porque é assim que nós entendemos a palavra de Deus e enxergamos com os olhos iluminados. Amém. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Capítulo 2 de Tiago e o versículo de número 20. Glória a Deus. Nós vamos observar aqui a diferença de um apóstolo que não recebeu a revelação da graça, e vamos ver também o apóstolo que recebeu a revelação. Então, nós vamos ver que vai haver uma diferença entre esses apóstolos. Os apóstolos que receberam a revelação da graça de Deus, e o apóstolo que não recebeu nenhuma revelação, que ensina o que aprendeu com a lei de Cristo, com a lei, no tempo da lei. Então vamos lá. Tiago diz assim, no versículo 20, capítulo 2: Mas queres saber, ó homem insensatos, que a fé sem a obra é inútil? Veja que quem está falando aqui é Tiago. Tiago não recebeu nenhuma revelação da graça de Deus. Tiago ainda ensinava a lei, ainda ensinava o que tinha aprendido com Jesus Cristo nos dias de sua carne, no cumprimento da lei, porque Jesus, ele veio para cumprir a lei, e no cumprimento da lei, ele ensinava também a lei e mostrava como tinha que ser, porque se tivesse feito corretamente, quem sabe, eles teriam se aperfeiçoado, mas não fizeram corretamente. Então, por esse motivo, Jesus teve que vir e morrer, para nos dar o direito à herança eterna. Glória a Deus. Então Tiago diz assim: mas queres saber, ó homem insensato, que a fé sem as obras é inútil? Versículo 21. Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Aleluia! Vedes, então, que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. De igual modo, não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez partir por outro caminho? Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Mas observe, vale ressaltar que quem está falando é Tiago. Tiago não recebeu nenhuma revelação da graça de Deus. Tudo muito claro. Tiago era um apóstolo que pregava para os judeus. Bem, então, ele ainda é um daqueles a quem foi escolhido por Deus para pregar o evangelho aos judeus, para ensinar aos judeus. E eles ensinavam a lei. Essa é a verdade. Eles ensinavam a lei. Ensinavam que para ser salvo, não só a fé resolvia o problema, tinha que ter a obra. E por esse motivo, até hoje, alguém ainda vive usando a fé
junto com a obra. Ou seja, se você tem fé, você não precisa mais de fazer obra, né? Na graça, é assim que funciona. Ou é a fé, ou é a obra. Ou você vive pela fé, na graça, ou vive por obra, segundo a lei. E por obra, ninguém será justificado. Então, aí você pode decidir entre os dois o qual você acha que vale a pena, né? Porque Tiago está dizendo aqui que a fé sem as obras é morta. Mas isso é Tiago que está falando. Tiago não recebeu nenhuma revelação da graça de Deus. Só para ressaltar, amém? Tiago não recebeu nenhuma revelação da graça de Deus. Então, nós vamos agora ver, né, de quem recebeu a revelação da graça de Deus em aos Romanos, no capítulo 3, versículo 28. Glória a Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 28. Glória a Deus. Agora nós vamos ouvir de um que recebeu a revelação da graça, o apóstolo Paulo, que foi o único dos apóstolos que recebeu a revelação da graça de Deus em Cristo. E ele diz assim, no versículo 28, concluímos, pois, que o homem é justificado por quê? Pelo quê? Pela fé, sem as obras da lei. Então, abençoado, Aleluia. uma coisa é Tiago dizendo que a fé sem a obra é morta. Tiago não recebeu nenhuma revelação da graça de Deus. E uma outra coisa é agora o homem que recebeu a revelação da graça de Deus, nos fazendo entender, no versículo 28 do capítulo 3, que Paulo, ele diz assim, agora concluímos, pois, que o homem, ele é justificado pela fé, sem as obras. Amém? Aleluia. Então, entre escolher os ensinamentos de Paulo e Tiago, eu fico com os ensinamentos de Paulo, que recebeu de Deus por intermédio do Espírito Santo. Aleluia. Porque Paulo, todo mundo na face da terra sabe que ele foi o único homem que recebeu a revelação da graça de Deus. Amém? Glória Então, a Deus. se o Espírito de Deus, usando a boca de Paulo, disse que o homem é justificado pela fé sem as obras, por que então eu vou ter que viver fazendo obras e ao mesmo tempo dizer que tenho fé? Porque Tiago disse mesmo assim, mostra-me a tua fé, porque eu vou mostrar a minha obra. Ou seja, abençoados, quando nós optamos em viver fazendo obra para Deus, aí já não é mais por fé, porque se torna uma dívida. E Deus te dá por causa da obra que você fez. Então Ele te retribui segundo a tua obra. É uma dívida. Aleluia. Para com Deus. Você vai receber também, do mesmo jeito. Porém, não é mais a fé. Dá-se a entender que você não crê. Você não tem fé. Você só crê naquilo que você vê. Você tem que fazer uma obra para ser abençoado, para receber uma bênção de Deus. E por fé não é assim. Se nós somos justificados por fé, então nós vivemos por meio da fé. E Paulo está dizendo que chegou à conclusão, dado por Deus, de que o homem ele é justificado pela fé, sem as obras da lei. E o Tiago estava ensinando a lei. Bem, Tiago estava ensinando a lei, porque era o que ele sabia. Glória a Deus. Aleluia. Mas Paulo não, ele estava ensinando a graça, porque foi o que Pai. ele recebeu de Deus para nós. Então, eis aí, né, dois ensinamentos. Aí você decide qual dos dois você vai aderir. Bom, um
tem que ter a fé e fazer a obra. O outro já está dizendo que somos justificados pela fé sem a obra. Então fico com essa segunda opção. Aleluia. Eu sou justificado. Vós sois justificados pela fé sem as obras. Aqui ninguém faz obras. Glória a Deus. Aleluia. Aqui ninguém faz nada, só crê. Glória a Deus. Você já fez a obra. Abba, Pai. Vamos também, vamos conferir em Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Abba, Pai. Abençoado, é um ensinamento muito claro e objetivo, mostrando para você como viver pela lei e como viver pela fé. Amém. Pela lei tem que fazer o sacrifício, pela fé você já é justificado. Glória a Deus. Então Gálatas 3:11 diz a palavra, vamos lá. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ou seja, concluímos então que quem é justificado pela fé é o quê? Justo. Então nós somos justos, estamos justificados, porque o Senhor já nos justificou. Gálatas 3:11. Glória a Deus. Gálatas 3:11, o apóstolo Paulo está dizendo que é evidente. Evidente que não, já está muito claro, não tem mais nada escondido. Só vê quem não quer. É evidente, é uma evidência de Deus. Uma evidência que pela lei ninguém será justificado. Glória a Deus. Ninguém será justificado diante de Deus. Ah, Senhor, mas eu fiz aí, uma obra. Eu fiz aí 40 dias de jejum, uma obra, para ser santificado. O Senhor vai dizer, não serviu de nada. Não foi justificado de nada, porque anulaste o que o Senhor já fez. Aleluia. Não, Senhor, mas eu fiz um voto para receber uma porta de emprego. Paguei aí um voto de R$1.000. Diante de Deus, ele não está justificado porque ele não acreditou. E não usou a fé, ele teve que fazer a obra. Então, Deus retribuiu a ele segundo a obra dele, porque já não é por fé, é uma dívida. Então nós temos que entender isso, que quando vivemos de obra, Deus ele dá porque é uma dívida, já se torna uma barganha. Pela fé não existe obras. Glória a Deus. Paulo diz, é evidente que pela obra, ou seja, é evidente que pela lei, ninguém, vamos dizer que pela obra também, que a lei fala de obra. É evidente que pela obra, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ou seja, só quem é justo que vive da fé aqui no MGA. Glória a Deus. Amém? No MGA é só quem é justo que vive da fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Abba, Pai. Aqui não tem obras da lei. Aqui o evangelho é genuíno, é puro, como Paulo recebeu. Abba, Pai. Gálatas 2,16, ainda no mesmo livro. Glória a Deus. E isso aqui está muito claro. É só para abrir aí mais a nossa mente e entender perfeitamente as revelações, as excelências de Deus que foi revelado através do apóstolo Paulo para nós nesses dias reinar em vida com Cristo. Aleluia. Sabendo que o homem não é justificado pela... Olha, agora mudou, Glória a Deus. Ali é pela lei. Agora Paulo foi mais claro. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras. Então agora o negócio ficou muito claro. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo. Temos crido em Jesus Cristo, não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será
justificado. Então Paulo está mostrando aqui, abençoados, Aleluia. que ninguém na face da terra, ninguém será justificado diante de Deus por obras. Então, há quem não acredite na palavra, há quem não acredite nesse evangelho, porque ainda vive fazendo obras, ainda vive de obras mortas, achando que vai receber alguma coisa de Deus por merecer. Aí eu fiz, agora eu mereço, então vou receber. Não será justificado diante de Deus. Então, entre escolher os ensinamentos apostólicos de Paulo e de Tiago, eu fico com os ensinamentos apostólicos de Paulo. Porque esse apostolado, ele nos dá o perfeito entendimento e nos abre a visão amplamente. Glória a Deus. Romanos 4, glória a Deus. Vamos para Romanos 4, Abba Pai. Versículo de número 2. Aí, agora nós vamos ver o que Paulo fala. A respeito aí do que Tiago questionou. Se de fato, Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Bem, se de fato Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Uma pergunta. O que diz a Escritura? Não, é Romanos. Romanos, capítulo de número 4, versículo de número 2. Já lemos o 3, vamos ler o 3 agora. O que diz a Escritura? Uma pergunta. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Veja então que a diferença está aí, A diferença está aí, está diante dos vossos olhos. Aleluia. Se você não crê nessa palavra, que já te libertou, já te justificou, eu não sei mais o que fazer. Amém? Porque a palavra aqui está muito clara. Aleluia. O apóstolo Paulo agora deixou tudo revelado. Carta aberta. Aleluia. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, ou segundo a fé, mas segundo a dívida. Veja então que agora você vai receber, mas porque agora virou uma dívida diante de Deus. Amém? Então nós temos que ter esse entendimento, abençoados, que quando fazemos uma obra, ela se torna diante de Deus uma dívida, e Deus ele vai te pagar, porque Ele é justo. Ele nunca vai deixar de te dar aquilo que você pediu a Ele, através de uma obra. Amém? Você vai receber, mas como uma dívida. Glória a Deus. Glória a Deus. Abba Pai. Para aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Vamos para o versículo 4. É o versículo 4 que nós lemos, 3 e 4. Romanos 6, 14. Glória a Deus. Romanos 6, 14. Amém. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Glória a Deus. Amém? Então, abençoado. Abba Pai. Se tem alguém que escolhe ainda viver de obra, está vivendo segundo a lei, por esse motivo, então, está debaixo do pecado ainda. Ou seja, o que Jesus fez ainda não serviu de nada para ela. Está anulando a graça, está anulando o Evangelho do Senhor Jesus. Então é bom observar esses pontos, porque a palavra de Deus, ela tem muita coisa aqui, E se nós não observarmos, a gente acaba então fazendo uma mistura aí, e aí fica aí vivendo aí, ora
tem fé, uma hora tem que fazer a obra para ter a fé, uma hora a fé está maior, uma hora a fé diminui, e aí fica oscilando, né, a mente da pessoa e sendo aí levado aí por falsas doutrinas, né, por filosofia humana, por conversa fiada, né, levando a você a viver de obras, que ninguém diante de Deus será justificado pelas obras. Então é o Evangelho de Jesus Cristo que foi revelado ao apóstolo Paulo, diferente do que Tiago, né, fala para o povo. Então, se nós formos viver debaixo dos ensinamentos de Tiago, debaixo dos ensinamentos de João, debaixo dos ensinamentos de Pedro, né, nós vamos estar vivendo de obras, porque esses homens, eles ensinam a viver de rudimentos, de obras mortas. E o único homem dos 4 que ensina a viver pela fé, pela graça, é o apóstolo Paulo, e deixa tudo muito claro, nos adverte que nós temos que nos despojar desses rudimentos do mundo, né, e viver por fé. Aleluia. Porque por fé, diante de Deus, seremos conhecidos como justos. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Romanos 11:6. Ou seja, 11, é isso mesmo, Romanos 11:6. Glória a Deus. Amém. Romanos 11:6. Glória a Deus, Abba Pai. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Amém? Glória a Deus. Então nós podemos aí, né, ver uma diferença muito grande do ensinamento apostólico de Paulo para o ensinamento de Tiago, né? Porque Tiago, ele ensina que a fé sem as obras, ela não tem nenhum valor. E ele fala até mais ainda, que assim como o corpo, o seu espírito está morto, né? Então veja como é o ensinamento de Tiago. Veja a maneira como Tiago ensinava o povo. Se nós hoje fôssemos viver, né, pelos ensinamentos de Tiago, também nós íamos estar fazendo tudo o que ele está dizendo aqui, crer de fato que o corpo, o seu espírito está morto, né? Mas aqui é segundo as obras, não segundo a fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, está muito claro, né? Eu acredito que a mensagem desta noite deixou tudo, né, claro, porque eu mostrei aqui os dois ensinamentos, o apostolado de Paulo e o ensinamento de Tiago, que não é para gentil. O ensinamento de Tiago é para os judeus, o ensinamento de Paulo é para os gentios. Aleluia. E gentil não vive de lei, né? Gentil não tem lei, né? Então nós temos que entender isso daí, para ninguém vir colocar na nossa mente heresias, né? Tiago diz: mas querem saber o homem olha a forma como ele trata aí, né? Homem sensato, que a fé sem as obras é inútil, né? Quem for ler Tiago vai viver de obra a vida inteira, fazendo obra para ser abençoado, para receber a bênção, para receber o milagre, para receber a cura, porque é assim que Tiago ensina. Mas esse ensinamento não é para nós, os gentios. Aleluia. E ele continua dizendo, mostrando que Abraão não foi justificado pela fé, mas pela obra. Ou seja, ele mostra o sacrifício de Abraão. Mas nós sabemos que Abraão, ele é o nosso pai da fé. Aleluia. Glória a Deus. E ele diz ainda, né? E se Abraão se gloriar, né, se ele foi justificado por obra, ele tem que se gloriar. Porém, ele vai se gloriar não diante de Deus. Então, diante de quem que ele vai se gloriar, né? Glória a Deus. Então, todos que vivem por obra, ele pode até se gloriar, mas não diante de Deus. Essa palavra é para quem vive fazendo obra, é para quem vive debaixo de sacrifício, para quem vive aí vivendo debaixo de rudimentos, né?
ele pode até se gloriar, mas não diante de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vê que a fé cooperou. Olha, aqui entra uma heresia. Vem aqui, entra uma heresia. Porque de qualquer forma ele está tentando fazer com um prosélito, né? Tentando colocar na mente da pessoa. Vê que a fé cooperou com as suas obras. E pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Não tem esse negócio de obra aperfeiçoar a fé, né? Na graça, tudo já está aperfeiçoado. Não precisa fazer para ser aperfeiçoado alguma coisa. Aleluia. Paulo ele até nos diz que a lei não aperfeiçoou ninguém, né? Glória a Deus. Abba Pai. E aí continua com os ensinamentos dele, né? Para os judeus. Nós não somos judeus, então vira essa parte, né? Isso aqui é só para a gente ter em mente que essas coisas não vão nos contaminar. Glória a Deus, porque nós já somos justificados diante de Deus pela fé. Glória a Deus. Porque pelas obras ninguém será justificado. Abençoados, o interessante é que a palavra está dizendo que ninguém, mas fazer o que, né? As pessoas fazem, não acreditam no que o Senhor já fez, a fé não é o suficiente, não tem a revelação da graça, não tem olhos iluminados, não recebeu a revelação da palavra, então vai sofrer aí no pouco, né? Também como sofri aí por 18 anos pensando que eu ia ser alguma coisa quando fazia, sendo que eu já era aperfeiçoado por Deus. Glória a Deus. Eu acredito que esse evangelho, ele ainda vai fazer com que as pessoas abram sua mente e entendam perfeitamente que na graça não precisa mais fazer nenhuma obra, é por fé. Então nós temos que viver por fé. Nós, as ovelhas do Senhor, nós os predestinados, que já somos justificados por Deus pela fé, nós vivemos por fé. Aleluia. Bem, então, abençoados, essa é a graça e esse é o apostolado. Eu falei que seria uma ministração breve, mas bem objetiva, sem deixar nada, né, às escondidas. E eu pergunto nessa noite, alguma coisa que não entenderam, os que estão aqui? Tem alguma coisa aí que deixou me passar? Ah, não entendi. Nós vamos ler de novo. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o perfeito entendimento da graça de Deus. Então, abençoado, essa é a graça e esse é o apostolado. Amém? Amém. Que as mãos do Senhor estejam sobre você, né, para te ajudar a entender esta palavra. Que as mãos de Deus façam com que o teu entendimento seja liberado das fortalezas, para que tu entenda e receba a perfeita revelação da graça de Deus. Tá bom? Amém. Então, José Carlos, o ok aí. Graça e paz aí você que nos acompanha, fica em paz. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.